Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Eu estou animado, estou feliz. Essa caminhada que a gente está tendo aqui no momento de pastoreio tem sido especial. Sempre preparar um estudo, estudar a Bíblia. É uma oportunidade que eu tenho tido de conhecer mais a Deus. Ele tem falado muito comigo em cada estudo desse. Eu rogo a Ele que também fale com cada um de vocês, tá bom? E você, como é que está? Foi ao culto ontem? Não deixe de ir ao culto. Toda vez eu pergunto isso, mas é porque não podemos deixar de cultuar o nosso Deus. A Bíblia ela é muito rica em ensinar isso. A gente tem que cultuar, ler a Bíblia diariamente, orar diariamente é a vida do crente. E é uma vida boa, amém? Vamos orar? Então a gente louva. Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia que Tu fizeste para a Tua glória, Senhor, e nos deste o privilégio de desfrutarmos ele contigo. Pai, abençoa este momento de pastoreio, fala com cada um de nós. No momento em que o meu irmão, a minha irmã ouvir esse momento de pastoreio, que Tu possas falar ao coração dele e trazer para cada um deles aquilo que Tu tens guardado para ele. É o que nós te rogamos agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, meus irmãos. Sobre ti, um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o Teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o Teu trabalho é descansar em mim. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado,
nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. É isso. Que louvores belos, louvores ao nosso Deus. A nós, os salmos dizem que a nós nos cai bem louvar ao Senhor. Vamos orar mais uma vez, orar pelos nossos irmãos, orar uns pelos outros. Não há nada de melhor que nós podemos fazer do que orar uns pelos outros. Você tem algum pedido de oração? Coloca no chat. Deixa a gente orar por você também, tá bom? E você que está aí acompanhando, olha lá o chat, vê quem está pedindo oração e ora. Vamos orar uns pelos outros. Agora nós vamos orar pelos motivos que nós normalmente temos orado. Orar pelas nossas congregações, pela nossa liderança, pelos irmãos que estão enfermos, com algum tipo de dificuldade profissional, financeira. Orar também pelas nossas famílias. Tá certo? Vamos orar. Deus, como é bom, Pai. Como é bom poder saber que temos a quem recorrer. Como é bom saber que temos alguém que cuida de nossas vidas. Tu que és o único e verdadeiro Deus, soberano do universo, que governa o universo com mão de justiça, também o governa com mão de graça. E a tua graça que nos alcançou e nos revelou a quem tu és, Pai. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, tu és belíssimo. Deus, abençoa, Pai, esses irmãos que nós mencionamos aqui, que estão com algum tipo de enfermidade, estão acamados, ou que precisam, Deus, de alguma forma de um socorro teu, por questões de saúde, seja física, emocional, mesmo espiritual. Vem, Pai, ao socorro dos teus filhos. Abençoa também, Senhor, os nossos irmãos que estão com algum tipo de necessidade de emprego ou de novas oportunidades profissionais. Abençoa, Senhor, estes irmãos. Abençoa também aqueles que estão com problemas financeiros, aqueles que estão endividados. Ajuda-os, Pai, e ensina-os a serem bons mordomos dos recursos que Tu tens dado a cada um de nós.
Senhor, abençoa também a nossa liderança, nossos pastores, pastor Sávio, Humberto, Jean, Letinho, Serginho, aqui na sede. Também os pastores e obreiros que estão nas congregações. Abençoa, Deus, a cada um. Continua sustentando-os, livra-os do mal, livra das ciladas do inimigo, Pai. Que eles possam continuar sendo bons servos, Senhor, a todo instante, servos teus, Pai. Ó, Senhor, abençoa também este momento de pastoreio, o tempo que nós teremos aqui. Que os nossos corações estejam propícios a receber e ouvir Tua voz. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos aí caminhando no livro de Deuteronômio. Hoje já chegamos no capítulo 6. Essa caminhada está sendo rápida, mas está sendo muito abençoadora, não é não? Porque a gente começou Gênesis um dia desse e já estamos aí perto de concluir o Pentateuco. Bom, quando nós iniciamos o livro de Deuteronômio, eu comentei com vocês que Deuteronômio é essa série de discursos de Moisés, né, para o povo que iria entrar na Terra Prometida. E esses discursos têm o objetivo de ser um chamado à fidelidade da aliança com Deus. O primeiro discurso, ele é ali do capítulo 1 ao 11, sendo que dentro desse primeiro discurso, né, eu vou dizer assim, do capítulo 1 ao 5, é um discurso de abertura. E se a gente pegar o finalzinho desse discurso de abertura ali, a partir do capítulo 4, a gente tem uma parte mais, eu diria assim, um cerne da conversa, né, que é esse chamado à fidelidade da aliança. Quando a gente olha para a estrutura desse grande primeiro discurso, né, dos capítulos 1 ao 11, Moisés primeiro recapitulou tudo que Deus tinha feito por Israel, para em seguida reafirmar os princípios fundamentais da lei de Deus. A gente, como sempre, tá? Vai lendo o texto e vai comentando. Me acompanhe, abra aí sua Bíblia, Deuteronômio 6, capítulo 1, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Meus irmãos, só um parênteses aqui. O leite era um alimento comum naquela sociedade, naquele tempo. Mas o mel não. O mel era um luxo. De modo que uma terra que mana leite e mel proveria tudo que o povo necessitasse. Haveria pastagem adequada para que os rebanhos e plantas, né, suficientes, né, ali para que o gado pudesse crescer e dar leite, né? As plantas também seriam suficientes nos campos para que as abelhas pudessem obter o pólen e então, né, produzirem o mel. E isso deveria ser para o povo uma prova do amor de Deus para com eles. Eles saberem que estão indo para uma terra onde terão a necessidade e terão também algum luxo. Deus daria isso a todos eles. Bom, então, só voltando, está no versículo 3 e diz assim: e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Vejam, Moisés agora, ele está em vias de relembrar o povo os 10 mandamentos, que na verdade são afirmações de identidade e não ordens acerca de comportamento para o povo.
Os 10 mandamentos é Deus falando para o povo quem eles são. Mas vamos avançar no texto. Versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esses 2 versículos, eles são uma peça central dessa sessão e são conhecidos como o Shema. O Shema ele se tornou uma oração diária muito importante no judaísmo e reúne todos os temas do livro, né? Então, vou repetir. Versículos 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa era uma oração diária lá dos judeus. Mas deixa eu falar algumas coisas sobre esses 2 versículos. O versículo 4 começa com ouve, né? Bom, ouve no original, no hebraico, uma palavra que se chama chamar. E chamar é mais do que simplesmente ouvir. Chamar também tem o sentido de responder, de obedecer. Vejam, ouvir, responder conjuntamente são a melhor definição do que a gente poderia chamar do que é obediência. Então o texto está falando assim, obedece Israel. Não é só para ouvir. Não é uma notícia que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não é algo para conhecer, para saber e ter, né, um conhecimento cognitivo, um academicismo. Não é nada disso. É vida. Ouve e vive isso, ó Israel. E o texto diz, versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus. A palavra amor é muito mais também do que apenas um sentimento. Amor, no sentido aqui da palavra original, envolve também decisão. É uma decisão. Quando a gente fala amarás, pois, o Senhor teu Deus, eu quero me envolver com esse Deus. Logo, a ideia aqui é de uma devoção intencional e sincera a Deus. A obediência faria de Israel um povo único entre todas as nações daquele tempo e daquela região. Porque Israel seria para aqueles povos uma testemunha acerca da sabedoria, da justiça e da graça de Deus. Além disso, né, a gente tem lá, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A ideia de único Senhor aqui é literal. O contexto é que o Senhor, ele é o único Deus que Israel deve adorar e deve obedecer. A gente sabe que aquela região era uma região altamente politeísta. E Israel não deveria se contaminar com as práticas do mundo ao seu redor. E isso é totalmente aplicável aos nossos dias, à nossa vida, né? Porque o mundo ele nos ensina a ter tantos outros deuses. O Deus Mamon, o Deus Reputação, o Deus Profissão, tantos deuses, Deus Mercado, né? Tantos deuses que nós acabamos criando para as nossas vidas. E a palavra é muito clara. O Senhor é o único Deus. Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Busque a Ele, ao seu reino, em primeiro lugar.
e Ele vai te acrescentar todas as coisas. Bom, versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, né, colocadas literalmente na testa. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, aqui eu queria fazer uma pausa, porque, como eu disse que a ideia literal era que a palavra ficaria aqui na testa, entre os olhos, mas foi assim que os judeus entenderam, mas não é necessariamente disso que o texto está falando. Porque o que a Bíblia toda nos ensina é que é o Espírito Santo quem usa a verdade para transformar a nossa vida. Então é Ele quem inculca em nossos corações a palavra de Deus. É Ele quem nos convence da verdade, da justiça e do juízo. É Deus quem nos revela a verdade. Não somos nós, não é a nossa capacidade, não é a nossa sagacidade. Então, Deus, Ele escreve a sua palavra no nosso coração para que nós possamos crer que Jesus Cristo é o seu Filho unigênito, que veio ao mundo, morreu e ressuscitou, e hoje está sentado à direita do Pai. Mas também para que as outras pessoas, possam ler a palavra ao observar as nossas vidas. Por isso que a maneira como a gente vive, ela é importante, pois ela confirma aquilo que sai da nossa boca. Moisés, ele admoestou os pais, né, a falarem para os seus filhos, né, da palavra de Deus, lá nas suas casas, e a permitir que a palavra guiasse suas mãos, que a palavra guiasse os seus corações enquanto trabalhavam ao longo do dia. O fato é que os judeus entenderam isso de uma forma estritamente literal e começaram a usar trechos das Escrituras colocados em pequenos recipientes que eram chamados de filactérios, e eram atados à testa e ao braço esquerdo, tá? Mateus 23:5 nos dá um exemplo disso. Só que eles também fixavam, né, esses trechos no batente de uma porta, em uma pequena caixa chamada mezuzá. E aí lá na caixa tinha uma pequena parte das Escrituras, e cada pessoa que morava naquela casa, ao passar por ali, tocava no mezuzá em sinal de reverência sempre que passava pela porta. Bom, isso era um sinal de que a casa deveria ser um santuário para o Senhor e um lugar onde a palavra era amada, obedecida e ensinada. E a gente não pode deixar de admirar, né, tamanho respeito pela palavra de Deus. Mas, como eu disse anteriormente, é muito provável, e muito mais provável, que a ênfase desse mandamento, pelo menos quando a gente vai buscar a explicação na própria Escritura, lá em Deuteronômio 11, de 18 a 21, fala sobre isso. Então, que essa passagem seja sobre a obediência à palavra. E não sobre uma ordem para usar as Escrituras no braço, na testa, na porta, nada disso, né? Mas a gente concorda, né, assim, fortemente, de todo o nosso coração, que o povo de Deus deve fazer de seu lar, de sua casa, um lugar onde Deus habita, onde as Escrituras são honradas, e não onde temos vergonha da nossa fé.
Não é necessário, meus irmãos, a gente transformar cada cômodo da nossa casa em uma capela. A gente não precisa ter a Bíblia aberta no Salmo 51 ou no Salmo 23. Mas ter a Bíblia aberta, lê-la, estudá-la, isso faz diferença. Às vezes boas práticas, né? Coisas que são gostosas, como eu já vi tantas famílias fazerem isso. Imprime o versículo, prega num quadro, na parede, na janela, na geladeira, tal, para poder ficar relendo aqueles versículos e lembrando de Deus. Aleluia! Isso é bom. Isso é bom porque nos faz lembrar de Deus. Não porque é um objeto santo, né, que tem que estar ali colocado sobre tal móvel da casa. Isso não é nada. Isso não é nada. Mas Deus é tudo. E a palavra de Deus é extremamente abençoadora para as nossas vidas. Bom, vamos continuar a leitura? Versículo 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que te suceda, e entres e possuas a boa terra a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízes que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Meus irmãos, Moisés, ele sabia muito bem que Canaã seria um lugar não apenas de triunfo, não apenas de vitória, mas também de tentação. Quando o povo entrasse e conquistasse as nações de Canaã, eles herdariam grandes riquezas e seriam tentados a se esquecer do Senhor. Mas foi o Senhor quem tornou todas essas coisas possíveis, né? É o Senhor quem está dando para eles cada uma dessas coisas. Uma outra tentação que Deus fala aqui ao povo através de Moisés seria Israel condescender com as nações pagãs ao seu redor e não se manter separado como povo do Senhor. Bom, deixa eu falar primeiramente dessa segunda tentação, porque isso me parece que é algo também muito presente nos nossos dias, né? Nós como trabalhadores,
como maridos, namorados, né, esposas, nós como estudantes. A tentação é muito grande de tomarmos diversos caminhos. Caminhos que até são fáceis, facilitam a nossa vida, né? Atalhos que nos tiram o suor do rosto. Mas, meus irmãos, será que isso verdadeiramente agrada a Deus? O exemplo aqui do texto que a gente está lendo fala de uma forma muito clara. O povo de Deus é um povo separado por Ele. Não é um povo que se mistura, que se confunde com os demais povos do mundo. Antes, ele é reconhecido por ter um único Deus e por obedecer a esse Deus, por viver uma vida que é diferente, por ter um prazer que é diferente do prazer que as outras nações do mundo têm. Este povo somos nós. E a gente tem que se cuidar. A gente tem que zelar pela nossa vida, pelo nosso relacionamento com Deus. Mas a primeira tentação que eu comentei, que era o fato de que talvez aquelas riquezas, né, aquela vida boa que eles herdariam ali naquela terra, poderia fazer com que eles arrefecessem a fé. Filipenses, no capítulo 4, versículos 10 a 20, explica isso para a gente. A maioria das pessoas, elas consideram mais fácil lidar com a adversidade do que com a prosperidade. Porque a adversidade, via de regra, nos faz buscar a Deus, nos faz buscar sabedoria de Deus, socorro de Deus. A prosperidade não. Na prosperidade, as pessoas normalmente se afastam de Deus. Moisés citou ali algumas das bênçãos, né, materiais que o Senhor daria aos israelitas, né? As cidades, as casas, as plantações, os poços, tudo aquilo que o povo receberia de mão beijada. O povo não trabalhou, mas Deus estava presenteando eles. Isso é graça. Bom, e além de cada uma delas, a própria terra em si, né? Aquela terra, a gente já falou, que mana leite e mel. Mas o fato é que o privilégio que nós temos de uma vida com Deus, de relacionamento com Deus, traz para nós também uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade, assim como era de Israel naquele tempo, é de temer a Deus e de obedecer a Deus. Um temor por respeito, por saber quem Deus é. E um temor por respeito, por saber quem nós somos. Isaías, no capítulo 64, fala que nós somos como a imundícia e nossa justiça como trapos de imundícia. Mas vocês lembram, lá nos evangelhos, o que os apóstolos falavam? Eu sei em quem tenho crido. É isso, meus irmãos. Essa é a nossa identidade. Nós sabemos quem é Deus e nós sabemos quem nós somos. O fato é que nas nossas vidas, diante de todas as tentações que nos assaltam, né? Cultivar um coração reverente e submisso a Deus é a grande chave de termos uma vontade obediente a Ele. É a chave da resistência à tentação. É buscar a Deus. Não é ficar cara a cara com a tentação e falando, eu não vou fazer, eu não vou comer, eu não vou falar, eu não vou... Não é isso. Mas é buscar a Deus. Busque a Deus de todo o teu coração, meu irmão. E você vai ter uma vontade obediente a Ele. Você vai ter um coração grato, naturalmente. É um presente dele pra gente. Bom, o texto continua e Moisés diz, na verdade ele adverte o povo para não tentar o Senhor como a geração, né, anterior havia feito lá em Massá. E o próprio Jesus cita isso quando ele é tentado, né, pelo diabo. A gente tenta o Senhor quando questiona
abertamente ou incredulamente a capacidade de Deus de intervir, de agir, ou quando a gente desafia a autoridade de Deus com aquilo que dizemos, aquilo que fazemos. Isso é a essência do pecado original. É querer, assim como Deus, discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Eu sei o que é bom para a minha vida. Eu sei o que é mal para mim, o que é ruim para a minha vida. Não, meus irmãos. Deus sabe. A gente precisa dele para essas coisas. Não se enganem. Deus é o único discernidor do bem e do mal. E por ele, através dele, é que nós conseguimos fazer isso também. O Senhor, Ele prova a nossa fé, não somente nas grandes crises da vida. E esse é um ponto-chave que eu queria conversar com vocês aqui hoje. Porque as grandes crises, os grandes momentos, eles existem, mas eles não são tão frequentes, eles não são tão corriqueiros. Na verdade, o que é frequente em nossa vida, o que é corriqueiro em nossa vida, é a rotina. São os pequenos acontecimentos do dia a dia. E nisso nós somos provados. Nesses pequenos acontecimentos inesperados, como, por exemplo, alguém que marcou com a gente se atrasou, uma interrupção que nos irrita, uma enfermidade que surge de uma hora para outra, uma carteira que a gente perdeu, com todos os nossos documentos, a chave do carro, tantas vezes também, não é? O trânsito. A maneira como a gente reage a essas situações indica o que há em nosso coração, pois aquilo que a gente expressa, aquilo que a gente coloca para fora, é o que está no nosso coração. Então, se nós amamos a Deus, se nós confiamos em Deus, deixaremos o problema nas mãos dele. Os grandes problemas, os pequenos problemas, estarão todos nas mãos do Senhor. E faremos o que ele nos mandar, porque ele é quem sabe o que é bom para a nossa vida. Mas se nós questionarmos a Deus, se nós nos rebelarmos porque as coisas não estão de acordo com a nossa vontade, na melhor das hipóteses, estamos correndo o risco de tentar a Deus. Não faça isso, meu irmão. O oposto disso é um coração grato. E essa é uma das melhores garantias contra o perigo de tentar ao Senhor. Se temos o hábito de dar graças a Deus por tudo, de forma genuína, isso faz uma grande diferença. Dar graças a Deus pela vitória, pelas boas situações, as boas circunstâncias, me parece corriqueiro e fácil. Mas dar graças a Deus pelas experiências dolorosas da vida, isso faz diferença. Isso revela muito o nosso coração. E quando a gente consegue, de forma verdadeira, tá? Dar graças a Deus por essas experiências que são dolorosas, então o Espírito Santo, ele enche o nosso coração. Ele nos enche desse amor de Deus, de um louvor a Deus, e nos faz transbordar isso para o mundo. E essas circunstâncias não nos afetam, não nos adoecem, não nos derrubam, não nos fazem cair. Satanás quer isso, ele quer colocar esse veneno amargo em nossas vidas, esse rancor. Não permita, meu irmão, busque a Deus. Encha a sua vida do Espírito Santo de Deus. Busque para a sua vida um caminho que é reto aos olhos de Deus. E você vai ver, você vai ter uma vida excepcional, porque é a vida que Deus preparou desde a eternidade para você viver. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por Tua palavra, que nos revela a Tua maravilhosa obra em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, por Tua
tua obra perfeita e completa naquela cruz, e que não depende em nada de nós, mas por tua graça nós a recebemos, por tua misericórdia nós nos relacionamos contigo e temos o prazer de viver a eternidade ao teu lado. Ó Pai, abençoa cada irmão meu, cada irmã minha que está assistindo esse pastoreio, para que ele receba de Ti essas certezas, essas convicções que nós estudamos agora em Tua Palavra. Sê conosco, Pai, neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos fazer um último louvor e uma última oração, tá bom? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Que bênção. Vamos orar para nos despedir? Deus, abençoa, Pai, essa semana que se inicia, que nós possamos passar por toda ela, te louvando e lembrando da Tua palavra, para que isso seja sempre uma marca em nossas vidas do prazer que temos em Ti. Ó Senhor, guarda-nos do mal, livra-nos do tropeço e da queda. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.